E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos estar dando continuidade, né, ao nosso assunto Olimpíada. E hoje vamos estar dando continuidade ao assunto que falamos na semana passada, que é o significado que é as Paralimpíadas. Isso mesmo, que antigamente era chamado de Paraolimpíadas, hoje é chamado de Paralimpíadas, certo? Então, as Paralimpíadas nada mais é do que Jogos Olímpicos também, só que de forma adaptada para aqueles atletas que possuem algum tipo de deficiência física ou sensorial. Então, as modalidades, bem como os equipamentos utilizados nessas competições, passam por uma adaptação de acordo com as regras esportivas aí para cada grau de deficiência, ok? Então, a Paralimpíada ou Paralimpíada é isso. Então, a Paralimpíada ela ocorre aí no mesmo ano também em que acontecem as Olimpíadas, né? Vocês estão ligados aí, estão acontecendo as Olimpíadas. Inclusive o Brasil está sendo medalhistas aí em algumas modalidades, certo? Geralmente um mês após a finalização desta. Então, após um mês a finalização da Olimpíada é que acontece então as Paralimpíadas. E aí é do mesmo modo, semelhante. Ela possui também uma cerimônia de abertura, uma cerimônia de encerramento. E aí é toda também uma festividade, porque também é um evento muito grandioso também nos dias atuais, assim como os Jogos Olímpicos, ok? Mas vamos falar um pouquinho agora é, do surgimento, né? Do início de tudo isso aí, de como surgiu. Então, na verdade, a primeira versão aí dos Jogos Paralímpicos ocorreu lá em Roma, na Itália, em 1960. Então, para os portadores aí de deficiência física, o esporte adaptado só teve início oficialmente após a Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso aí, já se existiam alguns jogos, mas não era de caráter oficial. Já existiam alguns jogos para as pessoas que tinham deficiência, mas não era algo assim grandioso, algo tão bem visto quanto antes. Bom, e como se deu isso aí? Então, é, os Jogos Paralímpicos aí aconteceu em uma cidade chamada Stoke-Mandeville, na Inglaterra e nos Estados Unidos, devido aí ao grande número de militares aí que lutavam na Segunda Guerra Mundial e que chegavam em casa todos mutilados, sem uma perna, sem uma orelha, sem uma visão. Então, tinha um pesquisador aí, um neurologista alemão chamado Gutermann, que ele se dedicava à recuperação dessas pessoas que tinham essas lesões graves na medula óssea. Então ele cuidava dessas pessoas e aí ele começou a inventar um método de como essas pessoas poderiam se recuperar de uma forma bem mais tranquila, de uma forma bem mais prazerosa dessas lesões que de qualquer forma eles iriam carregar para o resto da vida, né? Por mais que tinha aí um implantes de prótese na época já, mas essas pessoas iriam viver com essa deficiência para o resto de suas vidas e eles precisavam de um esporte, praticar algo para que não ficasse uma vida ali só sedentária, em uma cadeira de roda ou até mesmo acamado. Então, Gurtman, ele se dedicou à recuperação dessas pessoas, trazendo aí os esportes adaptados. Então aí ele resolveu trazer um modelo de tratamento para seus pacientes e Gutmann ele conseguiu um trabalho, uniu o trabalho do esporte é, ao mesmo tempo aí com essas pessoas, trazendo novas estratégias. Então, na época que ele trazia essas modalidades, essas categorias desportivas, as mais utilizadas por ele no tratamento estava aí o basquetebol, certo? Na cadeira de roda, os dardos, o bilhar e o tiro com arcos. Então, foi Gurtman que ele que trouxe esse novo meio aí dessas pessoas aí que estavam mutiladas após a guerra poder estar praticando um esporte aí. E aí, mais tarde, claro, eles começaram a ter novas outras modalidades como natação, atletismo para deficientes visuais. E aí foi se
tendo um grande número de pessoas reabilitadas que começaram a praticar mais esportes. Então, mais pessoas iam chegando à guerra, ia procurando esses tratamentos aí de Gutermann, e aí ia se qualificando aí em determinados esportes. Bom, inicialmente, né, ele queria aí trazer para as pessoas, oferecer aí uma alternativa aí para esses indivíduos, né? Mas aí o governo aí, por meio de um convite do governo britânico, esse neurologista aí alemão, Gurtemann, ele inaugurou um centro de traumas medulares, desculpa, lá no hospital em Estocolmo, certo? E aí ele começou a desenvolver ainda mais mecanismos de esportes para essas pessoas. E aí começou então se a crescer a questão do esporte mesmo adaptado. Então, nesse momento aí, o esporte paralímpico ele começa a ganhar força. E aí, quando chega em 1948, Gortab ele decidiu organizar as competições esportivas envolvendo os veteranos da Segunda Guerra Mundial, com ferimentos na medula espinhal e Mandeville. E esses eram os primeiros jogos para atletas com deficiência física. Então, no mesmo ano, no mesmo dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, os Jogos de Mandeville também foram lançados e a primeira competição para atletas em cadeira de roda foi organizada. Então, observe que no mesmo ano que aconteceu, na mesma data que estava acontecendo os Jogos Olímpicos, Gurtemann ele decidiu levar então as questões dos Jogos Paralímpicos também no mesmo dia. E aí foi lançado então as primeiras competições. E uma das primeiras competições foram aí para atletas de cadeiras de rodas. E nesse momento aí participaram 16 atletas veteranos de guerra, 14 homens e 2 mulheres. 4 anos depois, atletas dos Países Baixos juntaram-se aos Jogos. E assim então o evento começou a ser mais internacional e hoje conhecido como a Paralimpíada ou Paralimpíada. E aí vocês podem perceber aí, né, que Gultman ele começou dando instruções aí para essas primeiras mulheres aí esportistas com deficiência, num tiro com arco. E aí depois, claro, foi crescendo, foi vindo mais atletas de outros países também. E aí começaram a entrar outros programas também de esporte, como tênis de mesa, arco e flecha, basquetebol, natação, esgrima e até mesmo atletismo. Então, desde então, os Jogos Paralímpicos são organizados e aí de 4 em 4 anos também, como comum, e sempre no mesmo ano que os Jogos Olímpicos, fruto, claro, desse crescimento aí do esporte adaptado. E aí, em 64, né, em 1964, foi criado a Organização aí Internacional de Esportes para Deficientes. Aí temos algumas imagens aí da época. E hoje, nos dias atuais, né, os Jogos Paralímpicos aí, como atualmente são chamados, consistem em um dos maiores eventos também esportivos do mundo, formado por competições entre atletas de alto padrão, e os participantes dessa categoria são portadores de algum tipo de deficiências, seja ela física, sensoriais ou até mesmo mentais. Então, hoje o jogo cresceu muito, os Jogos Paralímpicos. Como eu já falei, eles são sediados também no mesmo local que as Olimpíadas tradicionais. E aí reúne vários países de 4 em 4 anos também, para disputar essas categorias. E agora vamos conhecer um pouquinho, né, de vários dos esportes que temos aí paralímpicos. Vamos estar conhecendo um pouquinho. Entre os esportes temos aí o atletismo, né? Claro, né, galera, vocês sabem que não é praticado da mesma forma que é jogado o esporte comum do atletismo, do basquetebol. Eles são adaptados para essas deficiências. Então temos o atletismo, basquetebol, temos a bocha, temos o judô, temos o ciclismo, o esgrima, futebol de 5, certo? Que é para os cegos. Temos o futebol de 7 também, que é para homens com paralisia cerebral, provenientes aí de sequela de traumatismo cranianos, ou AVC. Temos o goalball, que é o esporte voltado para pessoas com deficiência visual. Tanto homens como mulheres podem competir. Temos o hipismo também,
a natação, remo, o rugby de cadeira de rodas, que é para homem e mulher, e temos o tênis de mesa. Então vamos ver aí um pouquinho de cada, um pouquinho só de alguns. Temos aí o atletismo, né, que são várias modalidades, arremesso de peso, de dardo, lançamento de disco, as corridas. Vale ressaltar que todas essas pessoas elas têm algum tipo de deficiência, viu? Pernas amputadas, braços. Temos aí o basquetebol de cadeira de rodas. Temos a bóssia, ou bocha. Observe que são jogos bem adaptados, tá vendo as deficiências? E é tudo a questão de incluir mesmo as pessoas nesses esportes. Então hoje os esportes estão aí para todos. Observe as demais deficiências que eles têm. E eles são considerados atletas, viu, galera? Não pense que são pessoas que não são consideradas atletas, não. São atletas também, igual os outros. Claro que com suas limitações. Eles são julgados e são premiados também de acordo aí. Temos aí agora o futebol de 5 jogadores. E temos aí agora o tênis de cadeira de roda.
E temos também aí, né, para finalizar um pouco das modalidades, são várias, mas trouxe algumas, o tiro com arco também. Enfim, galera. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do esporte paralímpico. E aí, vamos estar dando mais é, créditos a esse tipo de esporte. Vamos estar dando mais valor. Espero que vocês estejam assistindo um pouco dos esportes olímpicos também, conhecendo mais. Graças a Deus, esse ano está passando também na Globo, né? Que antigamente não passava, então era passado mais em canais fechados, nem todo mundo tinha acesso, e hoje a gente está tendo grande acesso a essas modalidades e conhecendo um pouquinho, certo? Espero que tenha gostado da aula, fiquem com Deus.